Chega de baboseira, vamos falar de polêmica. Primeira polêmica foi a expulsão do zagueiro Alex do Atlético Goianiense contra o Flamengo, né? No finalzinho do primeiro tempo, o zagueiro derrubou o Pedro fora da área, que estava indo em direção ao gol, e o árbitro aí das suas terras gerais, Diego Campos, o árbitro André Luiz Policarpo Bento, marcou a falta e deu o cartão vermelho direto, meus amigos. Aí, Tiagão, a expulsão do zagueiro Alex foi correta, na sua opinião? Cara, eu acho que, levando em consideração as regras do jogo, expulsão correta, né? Porque, assim, a cobertura estava muito atrás, então o Pedro tinha o controle da bola, ia em direção ao gol, era uma situação clara e manifesta de gol, então não teve o que reclamar. Eu acho que nesse lance aí, ponto para arbitragem, bem expulso. Boa. E aí, Diagão? Cara, sigo o relator. Acho que a cobertura só chega porque o Pedro é derrubado. Sim. Se ele não tivesse sido derrubado, sairia cara a cara com o goleiro. E vi a explicação ali de Paulo César de Oliveira depois, falando dos 4Ds, que é o domínio de bola, a direção, a distância, e eu esqueci qual que é o quarto, então vamos fingir que são só 3. Isso aí. Como eu prestei atenção em tudo que ele disse. Mas, considerando de fato com o domínio de bola de frente para o gol e que a marcação só chegou porque foi derrubado, achei que foi bem expulso. Exato. A gente vê que é uma falta sem muita intensidade, ele só derruba o Pedro, e a gente já fica meio espantado com o cartão vermelho, mas pela dinâmica toda do contexto da jogada, a expulsão foi correta, segundo a nossa bancada e segundo o nosso querido árbitro mineiro. Segunda polêmica no mesmo jogo foi o pênalti para o Atlético Goianiense. Isso para mim, foi digno de trapalhões. Pênalti para o Atlético Goianiense contra o Flamengo. 22 minutos do segundo tempo, Luiz Felipe, que tentou ali atrapalhar a reposição do Rossi, do goleiro do Flamengo, tomou-lhe um empurrão nas costas do Léo Pereira dentro da área. O árbitro ficou naquela, se não marca, se marca, se não marca, se não marca, marcou. Tal qual somebody love na escolinha. E aí o Shailon foi cobrar, acabou batendo a bola na trave, o jogo continuou sem o gol do Dragão, continuou no empate 1-1. Diego, pênalti bem marcado? Cara, uma das maiores infantilidades que eu vi nos últimos tempos no futebol brasileiro. Muitíssimo bem marcado, e o Léo Pereira tem que tomar uma dura no vestiário, porque aqui um jogador profissional com a bola em jogo não pode fazer isso nunca. Então, para mim, pênalti muito bem marcado, numa infantilidade tremenda. E aí, Tiagão? Cara, é um dos pênaltis mais burros que eu já vi na minha vida. Então, assim... Eu tentei usar o eufemismo, obrigado. Não tem como. Esse foi burro, né? O cara tem que... De fato, eu vou com o Diegão nessa, tem que tomar uma chamada braba no vestiário, mas assim, pênalti infantil, né? Poderia ter complicado muito o jogo para o Flamengo se o Shailon tivesse um pouquinho mais de competência para guardar esse pênalti aí, mas não dá, né? O cara é um jogador profissional, cascudo, não faz uma dessa, né? Me ajuda aí, né, Léo Pereira? Ô, Léo Pereira, parafraseando aqui o Dandan, presta atenção, meu querido. Aí não dá, né? Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí. Mesmo jogo, terceira polêmica agora para o lado do Flamengo. Um pênalti no finalzinho do segundo tempo, já mais de 50 minutos do segundo tempo, depois de demorar 500 anos na checagem do VAR, pelo amor de Deus, o rapaz lá, o Maguinho, foi subir para cabecear a bola e disputá-la com o Bruno Henrique, dá-lhe uma cotovelada, ao que parece na imagem ser de leve. Aí o Bruno Henrique fica justificando que está com a boca sangrando, que pegou nele mesmo e tudo mais. E aí o árbitro, depois de 500 anos, foi lá e marcou o pênalti. Depois que o VAR, o senhor André é o árbitro de campo, o André Luiz Policarpo foi lá e marcou o penal. Diegão, penal ou não penal? Para mim, não foi pênalti, tá? Para mim, um lance cavado pelo Bruno Henrique. Acho que o Maguinho ele sobe num movimento natural ali de
até mesmo de se proteger, mas até mesmo para conseguir subir, né? É natural que você abra os braços, não tem um movimento para baixo, fazendo uma cotovelada de fato no Bruno Henrique. Vi até uma entrevista do Lugano hoje, falando sobre esse lance de como é possível ludibriar o VAR, né? Que os atacantes estão, na verdade, se escondendo atrás dos zagueiros para que quando eles subam com o braço aberto pareça uma cotovelada, cara. Para mim, não teve uma tentativa de agressão e, na minha visão, ele teve um movimento lateral para subir, não marcaria esse pênalti. Boa. E você, Tiagão? Cara, eu, assim, se a gente for marcar esse pênalti, vai ter que marcar 832 pênaltis no campeonato, porque dentro da área, a disputa por espaço, todo mundo sobe com o braço, né, ali para impulsão e tudo mais. De fato, pega, né, na boca do Bruno Henrique, até chegar a cortar ali, mas assim, é esporte de contato, disputa por espaço. Eu acho que se o Bruno Henrique também subisse na frente do zagueiro e a bola e batesse a mão na boca do zagueiro e ele fizesse o gol, será que iriam anular esse lance? Então, assim, para mim não foi pênalti. Eu respeito quem diz que foi contestável, que foi ali interpretativo e tal, mas assim, se for seguir esse mesmo critério, vai ter que dar 350 pênaltis desse por ano, porque realmente vai ter muita disputa assim. Não vejo a alavanca do jogador do Atlético Goianiense, inclusive acho que o cartão vermelho foi um absurdo, né? Ainda que ele tivesse marcado o pênalti, seria no máximo para um amarelo. Ele deu uma dupla punição ali e não houve alavanca. Então acho que foi um pênalti bem do inventado e o nosso grande Mengão já teve a primeira ajuda do campeonato. Isso é o que eu posso cravar aqui nesta live, porque não foi pênalti, fora o impedimento bizonho que deram contra o Atlético Goianiense. Então, é uma pena que o Campeonato Brasileiro já esteja começando com esse nível péssimo de arbitragem. Mas Pois não a gente falou mais cedo sobre a questão de vender o campeonato, também como você vende um campeonato já manchado, cheio de erros de arbitragem na primeira rodada. Sim. Difícil, muito difícil. Trocando de jogo agora, senhoras e senhores, vamos para Vasco da Gama e Grêmio Futebol Porto Alegrense em São Januário. Primeira polêmica foi um pênalti não marcado para o Grêmio no finalzinho do primeiro tempo. A bola está na área, pererecando, Diego Costa vai dar um toquinho, não se sabe para onde, e aí a bola bate no sovaco do senhor Lucas Piton, que chega a dar uma... Ele deixa ela ali, ele acaricia ela, deixa ela ali no colinho dele, e aí ela passa e depois ele consegue tirar a bola lá de dentro da área. O VAR, ou melhor, a VAR, que foi a árbitra Daiane Muniz, falou com o árbitro da partida, que era o Flávio Rodrigues de Souza. Ambos são árbitros FIFA. O Flávio falou que para ele a bola estava, o braço estava fechado, que não foi nada, que não sei o quê. Mas a Daiane foi lá e falou: não, tem alguma coisa assim, tem alguma coisa assim. Ela viu, demorou um tempão, ele foi lá, foi na televisão, manteve a decisão dele de campo de não penal e o jogo seguiu. Foi até bom, porque isso foi a primeira vez que o árbitro foi falar para a câmera, falou com os alto-falantes do estádio inteiro, para todo mundo ouvir a decisão que ele tomou depois de ver o VAR. Thiago Rocco, lembrando-se da união sinistra, você daria este penal ou não? Se eu sou o árbitro de campo, ainda expulsaria Diego Costa, que reclamou. Só na imparcialidade ainda sacaria o vermelhinho, ó, chuveiro mais cedo. Mas, na minha humilde opinião sincera, penal. Eu não entendi essa análise que eles fizeram, e ele falou, a bola pega sem querer no braço do jogador. Mas e aquela máxima do futebol onde sem querer também é pênalti? Eu acho que ele talvez criou uma brecha numa regra do tipo, e agora? Como é que a gente vai interpretar o que é sem querer e o que não é sem querer? Né? Isso dá margem para num próximo jogo a bola
pegar no meu braço aqui aberto e eu falar, foi sem querer. Não marcou lá no Vasco, vai marcar o meu? Então, acho que a explicação não ficou muito bem definida. Eu acho que ele está com o braço muito aberto, de fato ele está indo em direção à bola, é aquele tipo de lance que não tem como você tirar o braço dali, do jeito que você vem. Mas o braço estando aberto, daquele jeito, e na minha opinião a bola em direção ali ao gol, poderia até sobrar para o Diego Costa, eu acho que nesses lances a análise seria de marcar o pênalti. E aí é a segunda vez que uma bola bate escancaradamente na área do Grêmio, ano passado contra o Corinthians, agora contra o Vasco, que não é marcado o pênalti. Então eu vi que até a diretoria do Grêmio foi se manifestar e tudo, mas eu daria esse pênalti. Boa. Diegão. Cara, eu achei que o Piton estava até encerrando o primeiro tempo, levando a bola para casa. Sabe, você bota a bola debaixo do braço e fala, acabou? A bola do jogo é minha. Eu achei que era isso, cara. Assim, acho que ali não tem muito o que argumentar, um pênalti muito claro. Mas sobre esse lance, o que mais me incomoda é a falta de critério da arbitragem e a falta de critério do mesmo árbitro. Eu vou levantar aqui porque no final de semana passado, esse mesmo árbitro ele apitou Cruzeiro e Atlético na final do Campeonato Mineiro. E o segundo gol do Atlético foi um gol de pênalti, que o Igor Gomes ele dá um carrinho para cruzar a bola e o Lucas Silva tá tirando o braço, a bola pega na mão dele, o juiz dá pênalti. Só para deixar claro aqui, eu não tô reclamando, para mim o pênalti foi bem marcado, tá? Igual aqui, eu também acho que deveria ter sido marcado o pênalti. Mas há uma semana atrás o VAR chamou, eu esqueci o nome do árbitro agora, perdão, Flávio Rodrigues. Então, há uma semana atrás o VAR chamou, num lance relativamente parecido, onde o jogador está tentando retirar a mão, e ele teve convicção de rapidamente marcar um pênalti. Uma semana depois, num lance semelhante, onde o jogador também está tentando tirar a mão, mas ela pega claramente na mão, ele não dá um pênalti, alegando que não teve intenção. Então, assim, o que me incomoda nisso tudo é uma falta de critério do árbitro e da comissão de arbitragem como um todo, que cada hora tem uma diretriz diferente. Para mim, era um pênalti muito claro que o juiz não deu, e que, assim, e ali, até já adiantando na próxima polêmica desse jogo, que eu acho que ali na frente eles já quiseram compensar, porque é a única explicação possível para mim. Boa. Por enquanto está empatado, tá? 2 pontos para os atos, 2 pontos para os erros. Vamos ver se isso vai se manter até o final. Continuando nesse jogo, no comecinho do segundo tempo, depois de uma cabeçada do Verratti, uma defesaça do Marquezin, o Galdames se colocou à frente da marcação do Rodrigo Eli, do zagueiro do Grêmio, tomou-lhe um chute no seu tendão de Aquiles, caiu chorando igual uma senhora, e aí o Rodrigo Eli também desabou dentro da área, e aí o árbitro falou que não foi nada. A gente sabe que o que o árbitro falou, porque os áudios já foram divulgados pela CBF desses erros ou dessas polêmicas de arbitragem. Esses áudios dão uma aflição, meu amigo. Dá. A gritaria. E aí ele diz que não foi nada, diz que ainda foi falta do Galdames que ele se colocado à frente. Exatamente. E aí eu trago para a bancada. Diegão, penal ou não penal novamente? Cara, eu já até adiantei minha opinião aqui no outro. Para mim, o VAR deve ter visto que vacilou, o juiz deve ter visto que vacilou no lance do Piton e falou, olha, vamos ter que tirar um pênalti do Vasco também, porque... E ainda mais vai falar, não, porque ele entrou na frente da perna do outro jogador. Gente, não é possível que vocês estão falando um negócio desse. O Piton foi o Piton, né? Com quem que foi? Não, o Piton foi o outro lance. Esse lance foi com o Galdames. Cara, o Galdames antecipa, chega na frente, vai na bola. O Rodrigo, ele me dá um chute nele dentro da área. Não tem o que discutir, isso é pênalti. E de preferência com cartão amarelo para o Rodrigo Eli. Então, assim, acho que também não teve discussão, falha grotesca, tanto do árbitro de campo quanto do VAR para mim. Boa. Tiagão. Cara, eu daria esse pênalti, até porque o Galdames chega, o jogador do Vasco, na verdade, chega na frente ali, eles estão disputando o espaço, ok. O defensor já estava para dar o chute na bola, só que o atacante foi mais rápido. Né? Então, ou seja, ele põe o pé primeiro, eles poderiam disputar por espaço,
mas não dando um chute, né, no calcanhar do atacante. Então, assim, pênalti, talvez é o que o Diego falou, além da compensação aí, mas ele chega para frente, chega primeiro, ganha o espaço primeiro, e aí é atingido por trás. Eu acho que vale lembrar um pouquinho, talvez, o pênalti do próprio Hendrick, né, na final do Campeonato Paulista, onde eles estão disputando espaço, ele e o goleiro. O Hendrick chega primeiro, dá o tapa, sofre o pontapé, pênalti. Então, assim, é a mesma coisa, né? Então, marcaria na cal esse daí. Então, os erros viraram. 3-2 para os erros. 3-2 para os erros. Trocando de jogo agora, vamos para o 0-0 entre Corinthians e Atlético Mineiro, que no primeiro tempo, nos meados do primeiro tempo, o Fagner, aquele grandioso Fagner, ele levantou o pé e atingiu o meio de campo do Atlético, o Zaratio. E aí, no lance, o árbitro de campo do Rio de Janeiro, o senhor Yuri Elino, que já fez bagunça em Vasco e Fluminense, nesse campeonato carioca, ele deu só um amarelo, foi chamado pelo VAR, porque a advertência poderia ser uma expulsão, e aí o árbitro decidiu manter a decisão dele de campo só com amarelo para o Fagner. Tiagão, e aí? A gente já sabe de todo o arcabouço, de todo o histórico do nosso pequeno Fagner. Sabendo disso, amarelo ou vermelho, Tiagão? Cara, eu tô até pesquisando na regra, que eu sei que tá lá, eu só preciso achar, que é o artigo onde diz que o Fagner pode dar pontapé e nada acontecer com ele. Porque isso tá na regra, que não tem outra explicação. E ela tá na regra há muitos anos, né? O Fagner, eu vou dizer assim, que é um dos jogadores mais maldosos que eu já vi. Outro dia ele deu uma entrevista, falou, não, ou alguém falou em nome dele, acho que foi do Santos, que ele é pequeno, então ele joga assim para se defender. Mas o Dudu é pequeno, não faz isso. Quantos mais jogadores são pequenos? O Arias é pequeno. Então, assim, o Fagner é maldoso, né? Já quebrou perna do Ederson, jogador do Flamengo. Já teve outros lances em que ele, agora no Paulistão, deu cotovelada no jogador do São Bernardo, quase quebrou a perna no jogador do Santo André. Então, assim, maldoso, sem vergonha, na minha visão, é isso aí mesmo. Eu acho que, como pessoa, como homem, pode ser um cara exemplar, um cara bacana, mas desportivamente eu vou colocar ele como mau caráter, como uma pessoa ruim. Porque o cara que faz isso com um companheiro de profissão, claro que no calor de alguns jogos já teve jogador que deu uma pancada no outro, tá? Mas isso é a qualquer momento. Um jogo tranquilo, controlado, ou um jogo pegado, ele vai para dar mesmo. Nesse lance, ele primeiro pisa no pé do jogador do Atlético, o risco de quebrar o tornozelo, e depois, na sequência, ele chuta a bola. Ele podia bater a bola e tirar o pé. Aí você vê que ele chuta, sobe o pé mesmo na solada, e o que me espanta é que o VAR não tá nem aí. A arbitragem, amarelo, e tá tudo certo. O cara saiu com o joelho todo sangrando. Então, assim, em que momento da regra... Teve que ser substituído no lance. Então, assim, em que momento da regra o Fagner tem licença para bater? Eu acho que ele faz isso até ele achar alguém mais maluco do que ele. E a hora que ele achar, alguém vai quebrar ele no meio. E aí ele vai falar o quê? Coitado de mim? Então, assim, é triste pro futebol ter jogadores como o Fagner, que é um cara que tem qualidade na lateral, é um bom jogador com a bola no pé, é um bom marcador, mas é maldoso, é ruim. É um cara que não respeita um companheiro de profissão. Se ele acerta no meio do joelho, o cara quebra o joelho. Sabe quanto tempo ele fica fora? 6 meses, perde a temporada inteira, 1 ano. E o Fagner no próximo jogo tá aí. Então, acho que tem que ter um olhar, sim, para isso. Acho que tem que começar a ser denunciado, a pegar uma punição, porque ou o cara aprende por bem ou ele aprende por mal, né? Mas, assim, lance para cartão vermelho, indiscutivelmente. Boa, tá aí as palavras duras, mas necessárias de Thiago Rocco. Diegão, acompanha o relator? Cara, com toda a certeza. Assim, muitos jogadores ficam marcados por serem violentos e às vezes sofrem até uma perseguição de arbitragem. Felipe Melo mesmo é um exemplo disso. E eu não sei por que isso acontece com o Fagner. Assim, porque não é a primeira nem a segunda vez que o Fagner faz isso.
e ele continua saindo impune. Cara, já passou da hora de a gente olhar para ele com as ações que ele faz. E ali, como o Thiago falou, para mim ali não foi nenhum lance para vermelho, foram 2. Sim. Eu acho que a solada que ele deixa no Arana primeiro e depois como ele deixa a chuteira elevada para acertar o joelho do Zaratio, cara, ali, se pudesse ser 2 cartões vermelhos, eu acho que caberia. Tomava os 2. Isso aí. Então, senhoras e senhores, findadas polêmicas, ainda vamos falar um pouco mais sobre outros